Saúde do povo de Deus com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Motivo de muita alegria mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, aqui atrás desse altar, para louvar e engrandecer o nome dele, porque só ele merece toda a honra e toda a glória. Não sou nenhuma pregadora ainda, mas vou ser para a honra e glória do Senhor. Mas eu faço o que o Senhor me manda, porque temos que ser obedientes na presença dele, temos que fazer o que ele nos manda. Estamos aqui para obedecer, pois sem obediência não somos ninguém na presença dele. Então, como o Senhor me escolheu nesta noite para pregar essa palavra, é porque ele já tinha me capacitado para isso. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro do profeta Jonas. Vamos falar de obediência. Quero dizer para os irmãos que eu já tinha cedo, o Senhor tinha me falado. Eu não sei porquê, mas o Senhor me fala cedo. Cedo eu estava lavando a louça e o Senhor falou: tu vai pregar. Para a honra e glória do Senhor. Eis-me aqui para obedecer. Então, vamos aqui ler no livro do profeta Jonas, para a honra e glória do Senhor Jesus, que diz assim: o chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Que nesta noite nós podemos, meus irmãos, aprender com esta palavra. Meus irmãos, quero dizer para vocês que o que nós podemos aprender nesta noite com esta palavra do profeta Jonas é obediência. Aqui Deus mandou o profeta ir pregar naquela cidade de Nínive, porque aquele povo estavam perdidos. Todos sabem da história, todos conhecem a história do profeta Jonas. Aquele povo precisava de salvação. Deus conhecia ali o coração daquele povo. Então Deus escolheu o profeta Jonas para estar ali, indo pregar a palavra. Ali o profeta Jonas, desobedecendo, fugiu, pensando que ia fugir da presença do Senhor. Mas aqui eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nessa noite, para mim e para vocês, que não adianta querer fugir da presença do Senhor, porque aonde nós estiver, ali o Senhor está. Aonde nós pensar que estamos se escondendo, pois nós não estamos escondidos, porque ali o Senhor contempla o nosso caminhar, o nosso pensar e o nosso falar. Deus está nos contemplando e nos vendo. Quero dizer para vocês que ali o profeta Jonas foi ali para aquele navio achando que estava se escondendo da presença do Senhor, mas o Senhor ali estava vendo, porque quando o Senhor manda nós ir fazer uma coisa, nós temos que levantar e ir fazer o que o Senhor mandar, não para desobedecer igual Jonas fez. Levantou, mas não para obedecer o que o Senhor mandou. Ali ele levantou para fugir. Ali ele estava enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. O livro de Salmos 139 está dizendo que aonde estiver, se subir ao céu, Deus está vendo, e se descer, o Senhor está vendo também. E se fizer a cama na
ali Ele está também. Então não tem como fugir da presença do Senhor. Nós temos que viver em obediência, porque a desobediência nos traz danos e nos traz consequências. Às vezes pagamos preço, às vezes pagamos consequência por causa dos nossos erros e da nossa desobediência. A irmã Juliana acabou de falar que passou por isso e ali ela clamou a Deus de verdade. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos passar por um sacode. Às vezes nós precisamos enxergar que nós estamos sendo desobedientes na presença do Senhor. Isso não é só a irmã Juliana, isso não é o profeta Jonas. Quando é que vamos perceber que nós precisamos orar, precisamos buscar? Será que nós precisamos ali ser jogados no ventre daquela baleia? Qual é a baleia que você precisa ir para poder obedecer? Qual é o lugar que você precisa ir sofrer as consequências para você poder saber que você precisa obedecer a ordem do Senhor? Quando Deus escolhe nós para ir, nós temos que ir. Não podemos se esconder da presença de Deus. Porque Deus, quando Ele nos escolhe, Ele já nos escolhe no ventre da nossa mãe. E ali, quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas, ali a palavra de Deus nos diz que sepultou o velho homem, nasceu uma nova criatura. E a partir daquele momento nós não podemos estar na carne, fazendo o que a carne não manda. Porque quando a carne manda, é consequência na certa. E por fim, inferno, né? Porque a carne só manda nós fazer o que não presta. Ali, por causa da desobediência de Jonas, ali ia sofrendo as consequências aquele povo todo daquele navio. Aquele povo todo daquele navio iam sofrer aquelas consequências por causa de um desobediente. Então, meus irmãos, cuidado, que quando Deus mandar que nós desobedecer, sempre vai ter um navio, sempre vai ter uma fuga para nós fugir da presença dele. Só precisa nós dizer assim: hoje eu não queria ir para a igreja. Ali já aparece 1001 coisa e você acaba não indo. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter um amigo que te chama para outro lado. Cuidado, vigia. E ali temos que ter cuidado, meus irmãos, com as nossas, com as pessoas que entram na nossa casa, que entram no nosso navio, que entram na nossa vida. Porque mesmo tem pessoas que, mesmo sendo crente, mesmo assim ele causa tempestade na sua vida. Mesmo assim ele dizendo, porque não é. Porque o verdadeiro cristão, ele se comporta como tal. O verdadeiro cristão, ele vive para Deus, ele obedece a Deus e ele vive na presença do Senhor. Então tem pessoas que entram na sua vida mesmo dizendo que é crente, e ali está te causando tempestade. E ali, na hora que aquela tempestade vem, você continua dormindo. Assim como Jonas, na hora que ele entrou naquele navio, ali ele foi direto para o porão, ele foi direto dormir. Estava ali aquela tempestade, o mundo acabando lá fora e ele dormindo. Assim como nós, meus irmãos, que ficamos desapercebidos. Quantas vezes a tempestade, quantas vezes está sendo pregada a palavra, já chegue aos pés do Senhor, faça a vontade de Deus, seja obediente, faça aquilo que é necessário, e nós dormindo um sono profundo, assim como Jonas estava dormindo, porque ele estava em desobediência. Se ele tivesse em obediência ali, primeiro que ele não tinha desobedecido, e segundo, ele não estaria dormindo ali com aquela tempestade, o povo se acabando, cada um clamando ao seu Deus, e ele lá dormindo. Mas como já falei aqui, de Deus ninguém se esconde. Então ali, aqueles marinheiros foram lançar sorte, já tinham perdido quase a carga inteira, como todo mundo conhece a história do profeta Jonas. Então ali eles foram lançar sorte para ver o que estava acontecendo. Cada um clamava a seu Deus, e Jonas dormindo. Ali ele dormiu um profundo sono lá no fundo do navio. E ali, só que como a nossa pastora falou outro dia aqui, errar, todos erram, mas assumir o erro
que é o difícil. Mas só que ali Jonas, como ele era servo de Deus, ele assumiu o erro. Na hora que a sorte caiu sobre ele, ele falou: se vocês me jogar no mar, a tempestade vai acabar. Ali eles pegaram Jonas e jogaram no mar, e ali a tempestade acabou. Porque ali Deus não queria, meus irmãos, que Jonas morresse. Ali Deus não queria que Jonas sofresse nenhum dano. Deus só queria mostrar para Jonas que ele tinha desobedecido, e com Deus ninguém se brinca, e com Deus ninguém desobedece. Com Deus ou você é ou você não é. Porque quando você aceita Jesus, ou você aceita de verdade, ou você não aceita. Porque não adianta você estar aqui na igreja dizendo: eu sou crente, eu faço a vontade de Deus, e chega bem ali fora, você vai fazer o que não agrada a Deus. Deus manda você fazer uma coisa, porque nós somos assim, meus irmãos. Deus manda tudo e tudo obedece. Deus manda o mar se abrir, o mar se abre. Deus apaga fogo manda o fogo se apagar de fornalha, e fogo se apaga. Deus manda o leão fechar a boca, e leão fecha a boca e não come Daniel. Mas Deus manda o ser humano fazer, e o ser humano desobedece. Porque nós, meus irmãos, nós somos desobedientes. Deus tudo obedece. Ali Deus mandou vir um grande peixe. Como já falei, até os animais obedecem a Deus. E nós somos ser humano, lemos a palavra, vemos os castigos, vemos as coisas que estão nos acontecendo, vemos quem nós era lá atrás, vimos de onde saímos e para onde viemos, e o Senhor manda nós fazer, e nós dizemos: será que foi o Senhor? Não foi nada. Foi um pensamento besta. Foi o Senhor nada? Isso foi o diabo. É assim que nós diz quando o Senhor fala conosco. Eu estou dizendo, essas coisas que eu estou falando é para mim também. Eu era assim. Até também um dia fui puxada a orelha aqui, e com isso eu aprendi muito. Desde esse dia que o Senhor falou para mim: quando eu falar as coisas, você escute, que é eu que estou falando com você. Aquilo eu peguei para mim. Porque quando nós somos filhos de Deus, nós obedece e nós põe em prática. Porque se nós ouvir a palavra e nós não pôr em prática, se nós não obedecer, não adianta nada. Nós temos que ouvir, obedecer e pôr em prática. Se a palavra de Deus diz: você não pode matar, nós escuta a palavra, mas nós vamos lá e mata? Não. Se a palavra de Deus diz: você não pode matar, nós temos que escutar: você não pode matar, e nós não vamos lá matar. Então nós temos que ser obedientes. Nós temos que fazer conforme o Senhor nos manda. Porque o Senhor, quando Ele nos escolhe, é porque Ele já nos escolheu. Foi desde do ventre da mãe dele, da mãe da gente. Quando a gente estava no ventre da mãe da gente, a gente já foi um escolhido. Então nós não podemos desobedecer a Deus. Nós não podemos desobedecer a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui diz: quando eles lançaram Jonas no mar, Deus ordenou um grande peixe, e aquele peixe veio e engoliu Jonas. Não foi para machucar, foi só para Jonas obedecer. Ali Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Ali ele lembrou que tinha que orar. Ali ele lembrou que tinha que buscar. Ali no ventre daquele peixe ele começou a orar e começou a clamar, e ali Deus estava vendo tudo que ele contempla e ele sabe. E ali Deus falou: vai lá e vomita ele lá na terra seca. Vomitou Jonas. Quem é de nós, ser humano, que passa 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e não morre sufocado? Morre. Nós morre, não passa nem meia hora. Nós morre. Meia hora é muito. Mas ali Jonas não morreu, porque Deus queria que ele só aprendesse que ele tinha mandado, era ele, pois era ele que ele ia. Eu me lembro que quando a minha pastora me falou,
Estava ali eu reclamando, porque eu estava trabalhando e dali eu já ia para o hospital com minha irmã internada. E ali minha pastora falou para mim assim, minha filha, eu digo, pastora, a luta está grande. E ela falou assim, minha filha, e se eu lhe disser que Deus mandou eu lhe ungir a diaconisa? E eu disse, mas pastora, você lembra, pastora? Eu digo, mas pastora, eu nessa luta, tem meu pai daquele jeito, agora minha irmã está desse jeito internada, estou saindo do trabalho, estou indo para lá, eu não posso ter nenhum cargo. E a pastora falou, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você for esperar não ter tempestade na sua vida, não ter deserto, você não vai fazer o que Deus lhe manda nunca. Não foi, pastora? Foi desse jeito. E aquilo ali foi o suficiente para mim botar no meu coração. E aqui estou eu para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, ali Jonas, eu aprendo aqui com Jonas que Jonas queria fazer a vontade dele. Nós nunca podemos fazer a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque a nossa vontade, como já falei, só traz consequências erradas. A nossa vontade nunca vai trazer paz, nunca vai trazer virtude, nunca vai trazer nada, só vai trazer coisas erradas. Por isso que nós não devemos. Ali Jonas quis fazer a própria vontade dele. Ali ele não queria o bem para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas eram muito má. Se for aprofundar sobre isso, vai saber que aquelas pessoas, a Bíblia fala que aquelas pessoas faziam coisas horríveis com o povo. Então ali Jonas pensou, aquele povo não precisa de salvação. Que, como diz lá no capítulo 4, ele diz assim, aqui ele diz assim, no capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso, olha o que Jonas falou, por isto é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ali Jonas achava que aquele povo, por ele ser daquela forma, Jonas achava que eles não precisavam de salvação. Mas só que Deus, meus irmãos, ele não escolhe ninguém por tamanho de pecado. Ele não escolhe ninguém por altura. Ele não escolhe ninguém por nível social. Deus veio para todos. Deus veio para aqueles que obedecem. Deus veio para aqueles que têm um coração de arrependimento, uma vida fiel com Cristo. Aquele povo não era fiel, mas Deus conhecia o coração deles, que ali só faltava a palavra dele para ele se arrepender. Por isso, meus irmãos, que quando tem uma pessoa que às vezes a pessoa diz, não vale nada, não dou nada por aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa, nós como cristãos, nós devemos ir lá, pegar na mão, ajudar, não ficar com bondade pela situação da pessoa. Nós devemos mostrar o caminho da verdade. Então ali Deus sabia que aquele povo só precisava ouvir uma palavra. Por isso Deus estava fazendo tudo isso, porque Ele faz conforme a vontade dEle, e Ele faz do jeito que Ele vê que é necessário. Então Ele estava fazendo aquele reboliço todo, porque Ele queria mostrar que nós temos que obedecer, e Ele queria mostrar que nós temos que levar a palavra e não sermos egoístas, e levamos a palavra para aqueles que precisam, e Deus não faz distinção de pessoas. Ele vai pelo bom, pelo mal, pelo grande, pelo pequeno, e é assim que Ele faz. Então ali
Jonas foi. Quando Jonas chegou lá, que ele começou a pregar a palavra, que aquele povo viram a palavra de Deus, aquele povo se arrependeram de uma certa forma que até os animais o rei mandou botar de jejum e vestiu de pano de saco. Por quê? Porque o coração daquele povo não era, só faltava a palavra de Deus, só faltava a sabedoria de Deus naquele povo. E ali Deus mandou Jonas ir, e Deus não ia, porque Jonas pensou só nele. Jonas era daqueles crentes que pensa só nele. Eu conheço uma pessoa que não precisa citar nome, que quando minha irmã estava no hospital internada com câncer, ela ligava para minha irmã e dizia assim: Madinha Luísa, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quando desligava, ligava para mim e dizia: já era, que ela dali vai morrer. Jonas era desses. Então, meus irmãos, nós não podemos querer a salvação só para nós. Nós não podemos buscar as virtudes do Senhor só para nós. Nós temos que levar a palavra para aqueles que estão perdidos, porque é por eles que o Senhor veio. É pelos que estão perdidos. E ali naquela cidade tinha muita gente, tinha muita criança. E Jonas continuava com o coração endurecido. Ali ele pregou a palavra. Na hora que o povo se arrependeram, que Deus não acabou mais com aquela cidade, assim como todos sabem, que diz aqui na palavra, porque é grande, não vou ler tudo. Mas ali aquele povo se arrependeram, se vestiram de pano de saco, e ali Deus não acabou mais com aquela cidade. E ali Jonas se rebeliou. A palavra de Deus diz que Jonas, com o coração endurecido ainda, foi lá, sentou debaixo da árvore e ficou ainda pensando: eu vou ver se Deus vai fazer isso, não é possível. E ali ele ficou angustiado. E ali Deus pensou com ele. Isso é eu que estou dizendo, o meu modo de ver. Acho que Deus disse: Jonas, eu vou te fazer mais uma vez enxergar que eu sou um Deus que faço o que eu quero, na hora que eu faço e com quem eu quero. Porque quem sabe quem merece de salvação é Deus e não nós. Nós não podemos julgar ninguém. Deus julga, Deus salva. E ali a palavra de Deus diz que Jonas sentou ali enfadado no meio do sol, e ali Deus fez crescer uma árvore, chama aboboeiro. Eu não sei que árvore é, mas suponho que seja uma árvore muito grande, muito assombrosa, muito boa, muito... Então ali olha só como é que era o coração de Jonas, que nós nunca podemos ser um Jonas na vida, que nós temos um coração mole, que nós temos um coração aquebrantado na presença do Senhor. Ali quando Jonas viu nascer aquele pé de aboboeira, a palavra de Deus nos afirma que Jonas ficou feliz. E ali ele ficou muito feliz com aquela sombra. E aí quando Deus viu que Jonas estava feliz, aí Deus mandou um verme. E aquele verme comeu aquele aboboeiro e ele morreu. A palavra de Deus diz que na hora que ele morreu, numa noite, só viveu uma noite a árvore, porque Deus queria, era só que Jonas visse o poder dele. Deus queria só que Jonas enxergasse como é que era ele matar aquele tanto de gente e criança naquela cidade. Então ali quando Jonas viu o aboboeiro morrer, Jonas reclamou de novo e pediu a morte mais uma vez. E ali Deus chegou e falou. A palavra de Deus diz que Deus falou assim: e disse o Senhor, então disse Deus a Jonas: fizeres bem, que assim te ires por causa da aboboeira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, olha que aqui o Senhor falou mais uma vez, porque o Senhor, ele é Deus de oportunidade. Ele dá chance quantas vezes for necessário. Se ele tiver um plano na sua vida, pois você pode fugir, você pode fazer o que ele quiser, mas ele faz o necessário para você ver que ele é o Deus que pode e é o Deus que manda. Aqui Deus disse a ele: disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer,
que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Ali Deus queria mostrar para Jonas que ele estava se compadecendo com um pé de árvore, que ele nem trabalhou por aquele pé de árvore. Ali foi Deus que fez nascer. E ali a palavra de Deus está nos dizendo que Jonas se compadeceu mais com o pé de árvore. Foi isso que Deus quis dizer nessa palavra. Se compadeceu mais com o pé de árvore do que com aquelas pessoas. O tanto de pessoas que Jonas queria que Deus tirasse lá a vida. Mais de 120.000 pessoas. E ainda tinha os animais. Deus nem estava botando ali na contagem os animais. Então Jonas foi compassivo com o pé de árvore e não com aquelas pessoas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus quer nos dizer nessa noite que nós devemos ser compassivos, nós devemos ser amigos, nós devemos olhar e ver o erro aonde ele está. E nós, como cristãos, nós devemos ir lá e nós devemos consertar. Porque Deus nos deu a sabedoria, e Deus nos deu a oportunidade, e Deus nos deu a palavra, que é para nós viver mediante a palavra de Deus e fazendo o que Deus nos manda, e não desobedecendo. Porque nós não podemos dizer: eu sou crente, eu faço a vontade de Deus, e fazendo a nossa própria vontade. Nós temos que viver fazendo o que Deus manda, porque nós somos servo, e servo obedece ao seu Senhor, e o nosso Senhor é Deus. Por isso nós devemos obedecer, nós devemos fazer o que Ele manda, e a cada dia, meus irmãos, não devemos se achar que somos sábios. Cada dia nós devemos buscar mais e mais. Porque quanto mais nós busca, mais nós acha. Quanto mais nós busca, mais nós aprendemos na presença do Senhor. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que tem uma situação que ainda hoje me deixa meio triste, é chegar um pouco atrasado na presença do Senhor. Às vezes as pessoas podem até dizer assim, não digo os irmãos aqui, mas alguns vizinhos já disseram já. Mas eu não me importo com isso não, porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu estou aqui para ouvir Deus e fazer o que Deus me manda. E se o Senhor me aceita do jeito que eu sou, pois é para a casa do Senhor que eu vou atrasado do jeito que for. Mas só que ninguém sabe quanto é a vida da irmã Clarice com Deus. Não estou me gloriando, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu faço o que eu acho que é melhor para Deus. Eu tento pelo menos fazer a vontade de Deus pelo menos 10%. Porque nós não somos capazes de fazer a vontade de Deus 100% não. Porque para nós servir a Deus e fazer a vontade de Deus não é fácil não. Não é fácil, então nós temos que viver em oração, sermos sinceros na presença do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Como a nossa pastora falou, errar nós erra, mas assumir é que nós não queremos assumir. Nós queremos fazer o que nós queremos, nós queremos fazer o que nossa carne pede, o que nossa vontade manda, e não assumimos o nosso erro. E quando nós assumimos o nosso erro, é assim que Deus faz. Aquele povo matava, roubava, fazia atrocidades, mas só que eles se arrependeram e Deus viu o arrependimento deles. E ali Deus não fez mais o que ele ia fazer. Ali Deus não fez, porque Deus é assim, meus irmãos. Ele pode até pensar em fazer. E se você não vier o arrependimento, se ele não vê o seu coração que está voltado diretamente para ele, ele faz. Mas se ele vê que você se arrependeu, se ele vê que aquele arrependimento é de coração, se ele vê que aquele arrependimento veio da sua alma, ele não faz.
Ele não faz, porque como disse aqui, como Jonas disse, Ele é um Deus compassivo e benigno com as pessoas, com aqueles que fazem a vontade dEle. Lá no livro, se não me engano, no livro de... Não sei se é no livro de Romanos. Eu não sei se é no livro de Romanos, mas é sim. Não, no livro de Jeremias. Lá em Jeremias 18, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: se fizer... capítulo 8. Perdão, irmãos. Versículo 8, capítulo 18, versículo 8. Diz assim: se a tal nação contra o qual fala se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Todos sabem que quando Deus mandou Jeremias descer lá na casa do oleiro, porque aquele povo estava rebelde, Deus queria dizer como era que ia fazer com eles, que era que nem aquele barro que Deus podia fazer. Deus disse isso, que se converter, Deus se arrepende do mal que pensava em fazer. Mas aqui também, ainda em Jeremias 18 e 10, está dizendo: se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei. Olha o que o Senhor já falou, o contrário: se fizer o mal, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhes faria. Olha só como é que Deus é. Se tiver o arrependimento de verdade, Ele se arrepende do que Ele ia fazer. E se fizer o mal, Ele faz, como já falei, Ele faz. O bem que Ele ia fazer, Ele transforma em mal. Se não for obediente, se não formos servos obedientes, pois nós pagamos as consequências. Porque a palavra de Deus nos ensina a sermos obedientes e não sermos pessoas desobedientes na presença do Senhor. Já passei 3 minutos, peço perdão à nossa pastora, me empolguei. Mas aqui essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite, para que ela venha servir de alguma coisa nos nossos corações, que ela venha servir de edificamento para nossas almas, para nós ver que nós temos que ser obedientes, que nós não podemos viver na desobediência, porque quando nós tentamos desobedecer a Deus, nós desobedecemos, mas as consequências vêm. Então ali Jonas precisou descer naquele ventre daquele peixe para poder ver que ele precisava buscar a Deus. E ali Deus fez até o final. E o que Deus queria fazer era salvar aquele povo. E Deus salvou aquele povo, porque Ele é um Deus de misericórdia e Ele não faz distinção de pessoa. E que quando Ele mandar, nós podemos obedecer, nós podemos ir, porque quando Ele manda e nós vamos, nós vemos virtude, nós vemos coisas boas, nós não vemos nada mal que venha do Senhor. O mal quem faz é nós. É nós com a nossa carnalidade e a nossa desobediência. Então que nessa noite o Senhor possa nos abençoar e nos dar mais oportunidade e nos dar mais obediência na presença dEle. E eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.